Bom, outra, né? Qualificar a assistência e promover a capacitação continuada das equipes de saúde do Sistema Único de Saúde na atenção às urgências, em acordo com os princípios da integralidade e humanização. Então, gente, a informação, né, a capacitação, a atualização da equipe de saúde é fundamental. Se eu não me engano, foram vocês que mandaram no grupo de vocês um pessoal do SAMU, não é? Atendendo uma vítima na rua e pegando essa vítima e transportando ela para uma maca, assim, né, totalmente errado. Em vez de lateralizar, colocar a prancha do lado, imobilizar para depois movimentar essa vítima, né, sempre cuidando muito da questão da região cervical, vocês viram que fizeram tudo errado. Para quem então pôr aquela prancha lá a maca lá no chão, certo? Então, a capacitação, a atualização é importantíssimo. E além disso tudo, a gente tem que oferecer um atendimento com muita humanização. Né? A gente tem que pensar que aquele ser que está ali, numa situação de urgência, é um ser que alguém ama, é uma pessoa que tem uma família. Né? Então, a gente vai oferecer o melhor atendimento possível. E diante dessa situação, pode-se afirmar que os atendimentos das urgências e emergências têm como base 4 estratégias que devem estar interligadas, que são elas, gente. Organização de redes assistenciais, então eu só consigo ter uma oferta adequada se eu tenho uma organização dessas redes, tá? Central de regulamentação médica de urgências, eu tenho que ter uma central que vai fazer toda essa parte de regulamentação médica de urgências, tá? Então vai fazer essa parte, essa ponte de comunicação. Eu preciso ter humanização no atendimento e eu preciso ter qualificação e educação permanente. Senão, não adianta eu ter uma bela... como fala, gente? Uma bela ambulância, né, do SAMU, aquela ambulância top, extremamente completa, com todos os equipamentos, se aquelas pessoas que vão utilizar não sabem utilizar. Bom, o serviço de urgência e emergência, ele deve, pessoal, possuir uma estrutura, então, organizada e documentada, tá? Não é simplesmente montar um serviço de urgência e emergência. A gente tem que deixar tudo isso muito bem regulamentado, aliás, no papel. Ele tem que preservar a identidade e a privacidade do paciente, assegurando um ambiente de respeito e dignidade. Nós não temos o direito de julgar aquela pessoa que nós estamos atendendo, tá? Então, por exemplo, a pessoa tentou o suicídio, a gente vai atender, nós não temos o direito de julgá-la, certo? A pessoa tentou o aborto, a gente vai atender, nós não vamos julgá-la. Promover um ambiente acolhedor, oferecer orientação ao paciente e aos familiares em linguagem clara sobre o estado de saúde e a assistência a ser prestada, desde a admissão até a alta. O que a gente vê muito, né, nos sistemas de urgência e emergência? Chega um parente, chega a pessoa responsável e as pessoas nem dão atenção, né? Todo mundo naquele corre-corre, e esquecem que aquela pessoa que está ali, ela está desesperada, ela precisa de uma informação, né? Aqui, gente, eu trouxe para vocês entenderem, segundo o Conselho Federal de Medicina, né, ele traz algumas informações. Ele define, por exemplo, urgência significa a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de uma assistência médica imediata, que eles colocam a palavra imediata, tá? Ou seja, ele vai chegar e ele vai receber o atendimento, mas ele não está correndo risco, né, potencial de morte, por exemplo, tá? Emergência, né, como sendo constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, um tratamento médico imediato. Então, na urgência, a gente vai oferecer uma assistência, a gente vai acolher, a gente vai entrar com todo o protocolo de urgência, mas se ele precisar, por exemplo, de uma cirurgia, que eu posso esperar algumas horas, a gente enquadra ele, então, numa situação de urgência. Na emergência, não.
o tratamento já tem que ser de imediato. Então, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, isso é uma emergência. O paciente não pode chegar e esperar para ser atendido, porque ele vai estar em óbito, certo? Um infarto é uma emergência. Um trabalho de parto é uma emergência, tá? O uso desses termos pode causar dúvidas. Pensando nisso, a Coordenação Geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde propôs a atualização do termo urgência para todos os casos que necessitem de cuidados agudos, deixando de lado a diferenciação da terminologia urgência e emergência. Então, foi uma proposta do Ministério da Saúde, né? A Política Nacional de Atenção às Urgências faz parte do SUS e sua organização é orientada pelas portarias do Ministério da Saúde e legislação do SUS, tá? Então, essa Política Nacional de Atenção às Urgências, ela veio para facilitar, para aprimorar, para melhorar conceitos, né, protocolos. Então, por isso, ela faz parte do SUS e ela também é orientada pelo Ministério da Saúde. As longas filas, gente, em portas de serviços de urgência e emergência, entretanto, não indicam que todos que ali estão tenham necessidade desse tipo de atendimento, não é? Por que existe a estruturação do SUS? Para a pessoa procurar, quando ela precisa de uma consulta, de um atendimento médico que não se enquadra em urgência, procurar a UBS ou a ESF, certo? Mas na verdade não é assim que acontece. Infelizmente, muitas vezes porque a pessoa não consegue esse atendimento na UBS. Às vezes demora para conseguir um atendimento com um especialista, por exemplo, né? E ela então acaba indo direto para o pronto-socorro, que não é um local para atender situações que não sejam situações de urgência e emergência. Então as pessoas acabam se dirigindo aos serviços de urgência, mantendo um ciclo vicioso, com tratamento predominantemente sintomático, principalmente de doenças crônicas com alto potencial de morbidade, que acabam ficando sem o devido acompanhamento. Então, as pessoas, elas têm que ter conscientização de que urgência e emergência é para situações realmente de urgência e emergência. Um acidente, né, uma situação de infarto, um corte profundo, um acidente com animal peçonhento. Isso é uma urgência e emergência, tá, pessoal? Agora, a pessoa quando procura o pronto-socorro porque está com náusea e vômito, por exemplo, em poucos episódios, não é esse o caminho. Ela poderia ir até uma UBS para ela receber o atendimento, ser medicada e então ir para casa. Porém, apesar de termos uma estrutura maravilhosa no SUS, ainda falta muita gestão. O SUS é perfeito, gente. O SUS, se a gente pegar ele no papel e for estudar na íntegra, não tem convênio que supere o SUS, certo? Mas falta ainda muita gestão para que o SUS realmente dê certo.